Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a terceira parte do capítulo 40 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação. Morto Arão e depois dele também Moisés, o reino, por ser um reino sacerdotal, passou em virtude do pacto ao filho de Arão, Eleazar, o sumo sacerdote. E Deus declarou-o soberano ao mesmo tempo que designou a Josué para general de seu exército. Pois assim falou Deus expressamente, em Números 27 e 21, referindo-se a José. Ele ficará antes de Eleazar, o sacerdote que pedirá conselho para ele, diante do Senhor. Perante sua palavra sairão e perante a sua palavra entrarão, tanto ele quanto todos os filhos de Israel com ele. Portanto, o supremo poder de fazer a guerra e a paz pertencia ao sacerdote. O supremo poder da judicatura pertencia também ao sumo sacerdote, pois o livro da lei estava à sua guarda e só os sacerdotes e levitas eram os juízes subordinados nas causas cíveis, como se vê no Deuteronômio 17:8. E quanto à maneira de se prestar culto a Deus, nunca houve dúvida de que o sumo sacerdote ao tempo de Saul tinha autoridade suprema. Portanto, o poder civil e eclesiástico estavam ambos reunidos numa única e mesma pessoa, o sumo sacerdote. E assim deve ser quando alguém governa por direito divino, isto é, por autoridade imediata de Deus. O intervalo entre a morte de Josué e a época de Saul é frequentemente indicado no livro de Juízes do seguinte modo: que nesses dias não havia rei em Israel, e algumas vezes com esta adição, que cada homem fazia aquilo que a seus olhos era certo. Pelo que deve entender-se que onde se diz não havia rei, isso significa não havia soberano poder em Israel. E assim era, se considerarmos o ato e o exercício de tal poder. Pois depois da morte de Josué e Eleazar, surgiu uma outra geração, Juízes 2:10, que não conhecia o Senhor, nem as obras que tinha feito por Israel, e que procedeu mal perante o Senhor e serviu Baalim. E os judeus tinham aquela qualidade que São Paulo observou: procurar um sinal, não só antes de se submeterem ao governo de Moisés, mas também depois de se terem comprometido por sua submissão. Pois os sinais e milagres tinham como objetivo conseguir a fé e não impedir os homens de a violarem, quando já tinham dado, pois a isso os homens estão obrigados pela lei de natureza. Mas se considerarmos não o exercício, mas o direito de governar, o soberano poder ainda pertencia ao sumo sacerdote. Portanto, seja qual for a obediência prestada a qualquer dos juízes, isso não pode constituir argumento contra o direito do sumo sacerdote ao poder soberano, em todas as questões, quer de política, quer de religião. E nem os juízes, nem o próprio Samuel tiveram um chamado habitual para o governo, mas sim um chamado extraordinário, e foram obedecidos pelos israelitas, não por dever, mas por reverência, para com seu favor junto a Deus, que aparecia em sua sabedoria, coragem ou fortuna. A partir daí, portanto, ficaram inseparáveis o direito de regular quer a política, quer a religião. Aos juízes sucederam os reis, e enquanto anteriormente toda autoridade, quer em religião, quer em política, estava no sumo sacerdote, agora ele estava toda no rei, pois a sabedoria sobre o povo que existia antes, não apenas em virtude do poder divino, mas também por um pacto particular dos israelitas com Deus, e logo abaixo dele como sumo sacerdote, como seu vice-rei sobre a terra. Foi abandonada pelo povo com o consentimento do próprio Deus. Pois quando disseram a Samuel:
faz-nos um rei para julgar-nos como todas as outras nações, queriam dizer que não queriam mais ser governados pelas ordens que sobre eles caíam a partir do sacerdote, em nome de Deus, mas sim por alguém que os governasse da mesma maneira como todas as outras nações eram governadas. E, consequentemente, ao despojarem o sumo sacerdote da autoridade real, aboliram aquele especial governo de Deus. E, contudo, Deus consentiu nisso, dizendo a Samuel no versículo 7: Escuta com atenção a voz do povo em tudo o que ele te disser, pois ele não te rejeitou, mas me rejeitou a mim, para que não reinasse sobre ele. Tendo, portanto, rejeitado Deus, em cujo nome os sacerdotes governavam, não foi deixada nenhuma autoridade aos sacerdotes, exceto aquela que apruvesse ao rei conceder-lhes, a qual era maior ou menor conforme os reis eram bons ou maus. E quanto ao governo dos negócios civis, é manifesto que estava todo na mão dos reis, pois no mesmo capítulo, versículo 20, dizem que não serão como todas as nações, que seu rei será seu juiz, e irá à frente deles e lutará em suas batalhas, isto é, terá toda a autoridade tanto na paz como na guerra. No que está contida também a autoridade religiosa, pois não havia nesta altura outra palavra de Deus pela qual regular a região, a não ser a lei de Moisés, que era sua lei civil. Além disso, lemos em 1 Reis 2,27 que Salomão destituiu Abiatar de ser sacerdote perante o Senhor. Tinha, portanto, autoridade sobre o sumo sacerdote como sobre qualquer súdito, o que é uma grande marca de supremacia em religião. E lemos também 1 Reis 1,8, que dedicou o templo, que o abençoou o povo e que ele em pessoa fez aquela excelente oração, usada na consagração de todas as igrejas e casas de oração, o que é outra grande marca de supremacia em religião. Também lemos 2 Reis 22, que quando havia questão a respeito do livro da lei encontrado no templo, a mesma não era decidida pelo sumo sacerdote, mas Josias enviou a outros para inquirirem a tal respeito junto a Ulda, a profetisa, o que constituiu uma outra marca da supremacia em religião. Finalmente lemos 1 Crônicas 26:30, que Davi tornou alguns de seus irmãos hebronitas oficiais de Israel entre eles para oeste em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. Do mesmo modo, no versículo 32, que ele tornou outros hebronitas governantes sobre os reubenitas, os gaditas e metade da tribo de Manassés, para todas as questões que dissessem respeito a Deus e para os negócios do rei. Não é isto o pleno poder, tanto temporal como espiritual, como lhe chamam aqueles que o dividem? Em conclusão, são, desde a primeira instituição do Rei de Deus até o cativeiro, a supremacia da religião estava nas mesmas mãos que a da soberania civil. E o ofício do sacerdote depois da eleição de Saul não era magisterial, mas ministerial. Apesar de o governo, tanto na política quanto na religião, estar unido, primeiro nos sumos sacerdotes e depois nos reis, pelo menos no que se refere ao direito. Contudo, vê-se pela mesma história sagrada que o povo não o compreendeu, mas que, havendo entre ele uma grande parte e provavelmente a maior parte, que só na medida em que via grandes milagres ou grandes façanhas ou grande fortuna no empreendimento de seus governantes, dava crédito suficiente quer à fama de Moisés, quer aos colóquios entre Deus e os sacerdotes. Aproveitava a ocasião sempre que seu governante lhe desagradava, censurando por várias vezes a política, por vezes a religião, para mudar o governo ou revoltar-se de sua obediência a seu bel prazer.